Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Se tiver interesse em conhecer o Noctus, que é um tônico capilar natural aí, 100% natural para você aí cuidar da queda de cabelos, aquela coisa que preocupa muitos homens, vai ter um link aqui no comentário fixado, tanto com o link da página para adquirir o produto que eu estou usando e estou curtindo, como também o WhatsApp lá da equipe para você tirar algumas dúvidas se você tiver, né, sobre o produto, tá bom? Vamos falar sobre esse post aqui e sobre essa discussão de modo geral, tá certo? O que que acontece? Para quem não conhece, tá? Essas duas moças que estão na tela aí, uma delas é a Zendaya e a outra é a Sydney Sweeney. Ambas, tá? Ambas são atrizes muito famosas, estão na moda agora aí por Hollywood, tá? A Zendaya, ela faz o par romântico do Homem-Aranha nos filmes lá da Marvel novos, né? A personagem se chama MJ, né? E a Sydney Sweeney faz também uma parceria com ela numa série muito famosa aí que a mulherada curte, chamada Euforia. E também fez filmes aí recentes. Tem um filme de romance aí que eu esqueci, a Tudo Menos Você, sei lá, não lembro o nome agora, tá? Mas ela faz esses tipos de filme. Também fez o Madame Teia aí recente, mas esse não deu muito certo, né? Enfim, só para vocês que de repente não conhecem, nunca ouviram falar das duas, ficarem cientes de quem eu estou falando, tá? São duas atrizes que estão no hype aí, estão na moda, tá certo? Mas por motivos e com públicos diferentes. Isso que é o mais engraçado, isso que é o mais curioso, e é meio que sobre isso que eu vou falar, tá certo? Essa postagem, ela deu muita discussão lá, muita gente questionando, cada um falando o seu ponto, né? Relacionado justamente a isso, a beleza, né? Tanto teve muitas mulheres falando que, ai, por que que uma mulher tá querendo aí adicionar essa questão de rivalidade feminina, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque esse mérito é meio bobo pra mim. Isso é uma discussão pra elas, não pra nós. O que eu vou discutir é uma questão factual aqui, tá? Eu quero falar sobre fatos. Primeiro ponto, tá? Você tem total direito de discordar e de achar uma mais bonita que a outra, tá? Quanto a isso, você pode ficar tranquilo aqui nesse canal. Eu não estou impondo. O que eu vou falar é sobre generalizações, como eu costumo fazer aqui no canal. Eu costumo apontar um comportamento padrão, alguma coisa que tende a ser meio parecida, tá? Entre homens e mulheres. E é o que eu vou fazer nesse vídeo também, porque tá aí a essência da dificuldade da Babi Lisa aí, que fez essa pergunta no post, né? Que é a pergunta: não tem como dizer que a Sensal Sweeney, que no caso é a loira aqui, é mais bonita que a Zendaya, tá? Então, muitas dessas moças têm uma dificuldade grande de entender e de compreender o que é atrativo ao homem, tá certo? E, por exemplo, muitos homens também têm a mesma dificuldade. É isso que eu quero expor aqui para vocês, falar um pouquinho dessas características, dos perfis de beleza e da visão da beleza por parte das mulheres e por parte dos homens também, tá certo? Então vamos começar aqui esse panorama, né, que vai ajudar bastante. Começando pela discussão em si. Eu imagino que a maioria aqui nos comentários vai preferir, e agora eu vou colocar umas fotos melhores, né? Porque essa aqui foi sacanagem que a moça fez, né? Colocou uma super produzida e a outra ali, né? Toda triste, parece estar chorando, né? Vamos colocar fotos decentes, né? Vamos começar pela Zendaya, tá? A Zendaya é essa aqui, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, Zendaya. Vai ser, como vocês vão ver, vai ser uma pesquisa 100% sincera, né? Sem ficar procurando muitas fotos, vai ter fotos de vários tipos. Então nós temos aqui fotos dela produzida, tá vendo, ó? Aqui ela tá com o cabelo mais liso e vermelho, aqui ela tá com o cabelo mais cacheado. Então temos vários perfis diferentes. E como ela é, tá? Ela é uma atriz que, se eu não me engano, vamos ver a altura dela. A altura. Ela tem 1,78 m, tá? Então ela é uma atriz, para uma mulher, ela é alta, né? Bem alta para uma mulher. Então temos esse perfil, você percebe que ela tem um corpo bem magro, pouco busto, certo? Esse é o perfil, ó. Veja só aqui, ó, que mais detalhado dá para ver, ó. É uma moça que tem muito cara que acha ela bem bonita, bem atraente, mas na maioria das vezes, quando você vai falar com um homem, ele vai preferir a Sydney Sweeney, tá? E aqui vamos ver essa Sydney Sweeney para vocês tirarem suas dúvidas também. Veja só. A Sydney Sweeney, primeiro vamos ver a altura dela, porque eu vi a altura da outra, né? A altura da Sydney eu realmente não sei. Vamos ver. Tem 1,61 m, veja só. Já é mais baixinha, né?
é mais baixa que a média nacional, por exemplo, aqui do Brasil, que é 1,63. Eu imagino que lá nos Estados Unidos a média seja ainda mais alta, mas também não tão mais alta, talvez 1,65, algo assim, né? Então veja só Sydney Sweeney, veja só, é uma moça que tem muito busto, né? Tem um corpo mais esbelto, olhos claros, cabelos loiros, veja só, não tem muita variação, talvez para personagens ela mude, mas em geral ela não tem muita variação, né, do cabelo até então, né, a princípio na carreira dela, não mudou muita coisa. Então nós temos esses dois cenários aqui, Sydney Sweeney e Zendaya. O que acontece? O homem ele tem uma preferência por mulheres que têm um corpo ligeiramente mais esbelto, né, vamos dizer assim, né, mais voluptuoso, acho que seria a palavra melhor, né? Então é necessário que o homem entenda que é uma mulher que tenha atributos, vamos chamar assim, para ele, para que chame a atenção. Não quer dizer que uma moça magra, alta, não tenha nenhum atributo interessante ao homem. O homem, ele é mais, vamos dizer que ele gosta de vários perfis diferentes. É mais fácil você encontrar homens com gostos que variam bastante, nesse sentido, no sentido físico. Mas, por padrão, o homem gosta, sim, de uma moça que tem ali, né, um busto avantajado, né, ou também a parte traseira avantajada, enfim, não sei que palavras eu posso usar aqui no YouTube sem causar problema, mas vocês entenderam a questão. A Zendaya, ela não tem esse aspecto. Não só isso, aí a gente pode entrar num mérito, que daí é um mérito mais pro Brasil do que necessariamente lá fora, que é de que muitos caras aqui no Brasil têm uma preferência pelo perfil da loira de olho claro, porque é mais comum você encontrar morenas como a Zendaya. Alguns caras, até num tom mais jocoso, gostam de falar que é uma Zendaya eu encontro em qualquer lugar aqui na minha cidade, eu vou vou pro Cabo Bró do Norte, eu acho uma mina assim, entendeu? Aí é um aspecto mais assim, que tá querendo dar aquela caçoada também, porque as mulheres tendem a exaltar demais, em excesso. Ai, como ela é linda, como ela é maravilhosa. E aí, o que vocês precisam entender, tá? E as mulheres também, tanto os homens quanto as mulheres precisam entender. A visão feminina sobre a beleza das mulheres é diferente. Para elas, um corpo magro, alto, com traços como o dela, você percebe que, né, dá para ver perfeitamente a região aqui do maxilar, né? Então ela tem traços que chamam muita atenção. São traços que provavelmente em um homem seriam muito bem vistos pelas mulheres. Então elas meio que reproduzem isso, né? No perfil feminino também, muitas vezes, tá? E aí o que acontece? Aquelas modelos de passarela que geralmente tem como público-alvo as próprias mulheres, também tem um pouco isso. Aqueles vincos muito fortes, vamos dizer aqui nessas regiões, né? As bochechas são quase inexistentes, tanto que tem muita moça que tá fazendo aquele procedimento de bichectomia ou coisa assim, né? Então perceba, são características que elas acham interessantes. Eu trouxe um vídeo recente, inclusive, que eu fiz um comparativo lá, a moça ela fez um procedimento, ela tinha um rosto redondo, um rosto bem mais puxado para o infantil, ela não gostava dessa característica, então ela acabou ficando muito mais próxima à maioria das mulheres. Né? Alguns caras até comentaram que ela estava parecendo uma GP, enfim, e tem uma certa verdade, ela envelheceu, né, após o procedimento, só que ela estava agradável aos olhos femininos. E no caso da Sydney Sweeney, é o exato oposto. Ela tem um rosto mais redondinho, não é 100% redondo, mas você sente nela, quando olha para Sydney Sweeney, você sente uma leveza, uma feminilidade, uma coisa do tipo, ai, tadinha, eu vou cuidar dela, ai, como ela é bobinha. Ai, a própria personagem dela na série lá da Euforia tem um pouco dessa característica. Então ela não foi escolhida à toa pro elenco. Ela foi escolhida muito em função de que ela apresenta essa característica, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, homens que são mais, vamos dizer que afeminados, eles vão preferir uma moça como a Zendaya. Eu não tô falando por mal isso não, tá? Eu tô dizendo por padrão. Você pode ser um cara que não é afeminado e achar a Zendaya mais bonita, tá? É direito seu. O que eu estou falando é padrão aqui, padrão. Pensa isso, tá ok? Então, tanto que acontece muito de caras que realmente gostam da fruta, né? Vamos chamar assim. E esses caras, eles acham a Zendaya linda, uma diva, até porque eles têm também um aspecto de um investimento emocional. Aí é um outro ponto também, tá bom?
A Sydney Sweeney, ela já sabe qual é o público dela, ela mesma faz propagandas para um público mais masculino, ela sabe, tá? Ela tem total consciência de que o público dela não é o público woke, não é aquela galerinha lá, tá? E ela mesma faz diversos relatos aí, então isso também agrada o público dela, assim como a Zendaya vai tentar agradar o público dela, tá certo? Então o público da Zendaya, como eu disse, são os caras mais afeminados, o cara mais femimi, aquela coisa toda, né? Por quê? Porque ele tá vendo nela essa característica. Às vezes ele nem acha a Zendaya mais bonita que a Sydney Sweeney, mas ele tem que falar, tá bom? Já o feminino não, as mulheres realmente podem entender que a Sydney aqui, ela é uma mulher como várias aí, não tem nada demais e não sei o que. A Zendaya não, ela é diferenciada, né? Ela tem uma personalidade, não sei o que. Então assim, você percebe que elas confundem muito, elas poluem muito essa discussão. Só que os homens fazem isso também muitas vezes, tá? Eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu não sei escrever o nome desse cara aqui, é um nome meio difícil. Vou colocar aqui, o Google corrige pra mim. Timothée Chalamet. Pronto. Veja o perfil desse rapaz. Ele é um rapaz que não inspira nos homens. Os homens não olham para um cara desse. Olha isso aqui. Não olham para um cara desse e falam: caramba, nossa, que cara, que machão, hein? Que masculinidade. Você não tem um pingo de respeito olhando para um cara desse, né? Ele é um cara muito feminino. Você vê um olhar feminino, mas ao mesmo tempo tem aquela característica, né, que as mulheres gostam, né? O maxilar bem definido e tudo mais. Então ele tem justamente características. E ele não precisa necessariamente ser moreno, né? É um exemplo de uma pessoa de pele branca, né? Só que com características que fazem com que o feminino se atraia, ache ele interessante, principalmente entre as mais jovens, né? Então, as mulheres olham para um cara desse e acham interessante. Outro cara também não tem os traços tão femininos assim, mas se veste de certa maneira assim, né? É o tal do João Guilherme, que muitos falam também, o namorado lá da Bruna Marquezine atualmente, né? Ele também tem um pouco dessa pegada. Então você tem exemplares no mundo masculino que também são de uma visão feminina do que elas acham bonito, do que elas acham atraente, que não tem o mesmo aspecto para os homens. Um homem, quando ele vai pensar num cara bonito, ele vai pensar num cara que ele entende que tem traços bonitos, mas que ele consegue respeitar. Que ele consegue olhar e falar: caramba, isso é um macho. Como, por exemplo, o Henry Cavill, que é o Superman, né? Então, o Superman, o cara, ele tem tudo. Tudo que você possa imaginar em um homem que é bonito. E não necessariamente significa que toda mulher vai achar o Henry Cavill feio. Não, não é isso, tá? Muitas acham ele lindo mesmo. É verdade, vocês têm razão. Mas perceba que o público do Henry Cavill é um público geralmente de mulheres já um pouco mais velhas. As mulheres mais novas gostam de um João Guilherme da vida, de um Timothée Chalamet e por aí vai. A real é o seguinte, a visão feminina sobre a beleza masculina, eu sempre disse pra vocês que é bem mais complicada, bem mais limitada, e é importante você entender que muitas das vezes elas vão reproduzir essa mesma busca nas mulheres. A mulher para ser bonita, para ser muito bonita para outra mulher, é difícil também, é raro. Então ela vai ter que ter tanto uma personalidade que elas gostam, mas também algumas características que às vezes para o homem não é nada bonito. Às vezes é um rosto que pro homem é masculino demais, é sisudo demais, não tem aquela graça, não tem aquela. Inclusive, tem mulheres que adoram usar isso. Aí é aquelas mulheres mais xarope da cabeça, que adoram usar isso como uma desculpa para falar que homem gosta de infantilidade, se é que você entende, né? Sendo que o homem, ele justamente ele se atrai para cuidar. Ele gosta daquela sensação de que eu vou cuidar de você, tadinha, ai que lindinha, que fofinha, né? E aí as mulheres falam que o homem, né, tem predileção, vocês já sabem por quê. Um absurdo que obviamente não é verdade. A verdade é que vocês sabem o termo correto que é utilizado na Black, por exemplo, é a tal da neotenia. A neotenia, ela traz no homem um sentimento de cuidar, de preservar, assim como a mulher busca no homem também o sentimento de proteção. Então ela quer essa proteção. Por que que ela quer proteção, mas quando um cara desse aparece, por exemplo, que, como eu disse, não imprime respeito, né? Então, em tese, ele não entrega proteção. Por que então que elas gostam de um cara assim? Porque apesar disso, tá? Ele ainda assim tem traços que ela considera bonito. Então, muitas das vezes ela vai querer. É que o Henry Cavill não é o melhor exemplo, tá? Pensa num cara que é fortão, mas que não tem um rosto tão bonito. Um cara fortão, alto, ele vai atrair um público feminino, certo? Ele talvez não vai ser um ator de cinema, uma celebridade, mas ele vai atrair um público
feminino, né, que quer essa proteção. E esse cara, ele vai ganhar de você, que é um cara mais fraquinho, mais sem graça, que não tem nenhum atributo tão interessante. Quando eu falo você entendeu o que eu quis dizer, né? Não se, eu quis dizer o homem comum, tá certo? Eu me incluo aqui. Então, comparado ao Henry Cavill da vida, ou um cara do tipo, o Henry Cavill ele tem o melhor dos dois mundos. Ele tanto tem um rosto harmônico, bonito, né? Como também tem essas outras características. Já João Guilhermes da vida, Timothée Chalamet, não tem a maior parte das características, mas ainda tem a beleza, ainda tem esse atrativo, né? Ainda tem o rosto bonito. Então isso é o suficiente, geralmente, para uma moça mais jovem, que não tá com essa mesma preocupação. A mulher mais velha já tá com uma preocupação diferente, ela já tá em busca do marido, do provedor e por aí vai. Então, essa é a grande questão, tá certo? E é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. É um vídeo mais técnico, talvez não vai dar o mesmo número de visualizações, mas eu acho interessante falar desse tema porque eu percebo na internet que há uma confusão muito grande, tanto dos homens achando um absurdo as mulheres achar bonito um cara desse, não sei o quê, como das mulheres também achar um absurdo o homem gostar da mulher, da loira gostosona. Sabe? Faz nenhum sentido. Não tá fora do padrão. O padrão delas é esse. Elas gostam de homens muito específicos, geralmente caras que já são famosos. Além disso, ele tem que ter traços mais finos, elegantes e tudo mais. Então a mulher ela gosta disso. Então elas entendem, por exemplo, que a Zendaya tem esses traços, que o Timothée Chalamet tem esses traços, que o João Guilherme talvez, né, que o Henry Cavill também tem esses traços com o diferencial de além desses traços ele também ser mais masculino, né? E o homem, no entanto, ele percebe isso também, só que em geral, muitas vezes ele acha um cara que só porque é fortão, grandão, ele acha que é shed, que é bonito e não é bem assim, né? Esse cara, ele também pode ser um cara meio que as mulheres não acham tão bonito assim. Elas só respeitam, admiram e querem a proteção dele, mas não necessariamente querem entregar-se pra ele, se é que você me entende, tá bom? Então é meio isso que eu queria explicar pra vocês, explicar a diferença do olhar feminino e masculino sobre a beleza, tá ok? Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Se você, por exemplo, está em busca de melhorar a sua aparência, de melhorar a sua beleza, tá aí o Noctus, que é o tônico capilar que eu uso e recomendo, que tá com o link aqui no comentário fixado. Fechou? Tamo junto e até a próxima!